Eu mando essa aula para vocês, tá? Que junto está interproximais e oclusais. Não se preocupe que eu vou mandar da mesma forma que eu mandei a outra, eu vou mandar essa aí também. Aí o nosso combinado é que amanhã eu realizo um Socrative com vocês no horário da aula, tá? Eu só vou mandar a sala para vocês, vou deixar aberta a sala. Aí na próxima quarta a gente tem uma conversinha, faz um feedback, vê como é que foram, se vocês gostaram ou não. Começamos periapicais na quarta e terminamos periapicais na quinta, tá? Tudo certo até aqui? A princípio seria só isso, tá? Só vou abrir para vocês a sala, qualquer dúvida vocês podem me chamar no WhatsApp, sem problema nenhum, e eu vou acompanhando vocês pelo computador. Se quiserem, dá para abrir o meeting também, né? Para vocês, se quiserem fazer alguma pergunta, também é bem tranquilo, tá? Aí fica a critério de vocês, tá bom? Vou fechar aqui então só, deixa eu ajeitar. Tá aparecendo aí para vocês, pessoal? Só me falem para eu... Tá, pronto. Tá? Então tá. Aqui é só para mostrar para vocês, então, o que acontece. Nós começamos, né, as técnicas radiográficas intrabucais, que seriam o quê? Aquelas em que a radiografia vai no interior da cavidade bucal, que são as próprias que a gente vai poder fazer em clínica, né, que vocês vão ter à mão, no caso, que vocês vão poder fazer e, de repente, não precisam pedir para uma clínica de radiologia. Essas que vocês vão conseguir fazer. São 3, lembram? É a periapical, interproximal e a oclusal, tá? A interproximal nós já tivemos, certo? Que é essa que vocês estão vendo aí, deixa eu só ajeitar, né? Radiografias interproximais. Deixa eu só achar meu laserzinho aqui. O que acontece na interproximal? Na interproximal, nós temos o que? A coroa dos dentes superiores e inferiores e um pouco do rebordo alveolar, né? Tudo na mesma película, certo? E ela serve para quê? Para a gente ver alguma cárie, uma cárie que está iniciando, né? Como essa aqui, ou mais incipiente, até só uma desmineralização do esmalte, para ver excessos de restauração, falta, cáries maiores e até problemas, né, de nível periodontal, como está o osso alveolar do meu paciente, né, como é que está por aqui, tá? Então, sempre que vocês pensarem em pedir um exame, vocês têm a panorâmica, né, suspeita de alguma cárie, fez o exame clínico, não está bem certo, gostaria de pedir um exame, não peça a periapical, peça a interproximal. Por quê? Porque ela é justamente a radiografia para a gente ver a lesão cárie, tá bom? Osso alveolar também, alguém que for fazer a periodontia ou você mesmo na clínica que quer olhar o rebordo alveolar do paciente, você também consegue analisar a partir da radiografia interproximal, ó. Vejam aqui, né, as duas. Essa de pré-molares e essa região de molares, como a gente falou, a gente faz em duas, né? Duas incidências. Pega as radiografias periapicais, faz uma região de pré-molares e depois uma região de molares. Se eu for fazer o levantamento completo, pensa assim o quê? 4 radiografias, né? 2 do lado direito e 2 do lado esquerdo para fechar, ok? Vamos passar, então. Agora a gente entrou o quê? Na radiografia oclusal, certo? Vejam que é uma radiografia bem maior, né? Eu pego uma área muito maior envolvida e ela é utilizada justamente para isso, observar áreas maiores, tanto da maxila como na mandíbula. Isso que eu não posso observar nem numa periapical, né? Ou mesmo numa interproximal, menos ainda. Porque na interproximal eu tenho uma região muito menor e não tenho muito do dente. Já na periapical, sim, eu vou ter o dente completo e áreas adjacentes, coisa que na interproximal eu não tenho. Já a oclusal eu vejo toda a maxila, né? Ou toda a mandíbula, certo? Às vezes até parcial, depende do que eu quero, depende de qual a intenção
do meu exame. Eu não sei se vocês chegaram a perceber da diferença a oclusal de maxila. Eu tenho bastante estrutura anatômica, é rica em estruturas, né? Enquanto a mandíbula é o quê? É uma ferradura, né? Aqui o que, que eu tenho? Nada, é espaço vazio, né? Só tecido mole. Então, o que, que acontece? Sensibiliza a radiografia, fica tudo radiolúcido, enquanto que na oclusal de maxila eu tenho uma riqueza de estruturas. Só para vocês verem mais ou menos a diferença das duas, tá? Então, o que, que ela é? Nada mais é do que um complemento para outras técnicas. Meu paciente chegou no consultório, né, com a panorâmica, eu olho, vejo uma lesão, não sei se vocês conseguem perceber, bem grande, tá? Que envolve praticamente de canino a canino, tá? Essa linha média, grande mesmo, uma área radiolúcida, com halo radiopaco aqui. Eu olho essa lesão, eu preciso o quê? Eu preciso de detalhe, porque a panorâmica, ela não me oferece detalhes, certo? É uma radiografia que é tirada mais longe dos dentes, não tem uma certa proximidade. O tipo de película, vocês lembram que eu falei, né? O tipo de grânulo dessa película não me oferece também em detalhe, aí eu tenho que partir para outro exame. No caso aqui, digamos que eu tenha partido para uma periapical, o que, que eu vejo? Vejo parte da lesão. Até posso fazer 3, né? Posso fazer de canino a canino, mas eu não tenho a porção superior dessa lesão. Eu preciso de altura, mais altura da lesão. Aí eu parto para quem? Para a radiografia oclusal. Vejam que é uma lesão bem ampla, certo? Bem grande, que eu não tenho condições, né, de ver, ou mesmo assim não aparece na radiografia periapical, ó, tá? Me falta, eu posso fazer, como eu disse, mais canino e canino, mas me faltam detalhes, né? Falta altura, me faltam mais dados dessa lesão que eu consigo aqui. Vejam que é uma lesão bem ampla mesmo, tá? Pega quase todo o palato do paciente, é uma área radiolúcida com halo radiopaco. Então, aqui nós teríamos uma lesão bem grande, que é complementada panorâmica, e a periapical é complementada por essa radiografia oclusal. Aqui também, falando em complementação, fiz essas 3 periapicais, vejo uma área radiolúcida, esse halo radiopaco, uma área grande, extensa, né? Muito extensa, que eu não consigo pegar na periapical, ó. Me falta, né? Falta até o rebordo alveolar ali. Minto aqui, até o fim da mandíbula, ó. Até a base da mandíbula eu não tenho. Aí eu venho para a panorâmica, vejo o quanto é grande essa lesão, o quanto é extensa, e não é só uma, tenho mais outra aqui em cima, mas essa no caso eu não pegaria, né, na oclusal. Ficamos limitados a essa aqui. Vejo essa lesão enorme. O que, que eu preciso? Eu estou em dúvida, eu quero saber como está a tábua vestibular e a tábua lingual, porque aqui eu não vejo, ó. Vejam que aqui está tudo radiolúcido, comparem com o outro lado, né? Vejam a base da mandíbula aqui eu não vejo. Então, eu parto para uma parcial, né? Poderia fazer uma total? Até poderia, mas a lesão é só do lado esquerdo, então eu faço uma parcial do lado esquerdo. Vejam que eu não tenho mais por lingual a tábua óssea e por vestibular aqui também, tá? Já está sendo danificado, o osso já está sendo totalmente absorvido. Então, para isso serve a nossa radiografia oclusal. Também na ortodontia, vejo um paciente ortodôntico com um aparelhinho móvel, né? Esse aqui talvez até seja fixo, tem as bandas aqui, mas com expansor, certo? O que, que ele faz, expansor? Você vai abrindo para disjunção palatina. Então, vejam que aqui já tem a disjunção. E essa radiografia oclusal é feita para ver como está, quantos milímetros eu tenho de disjunção e aos pouquinhos ver se está se formando osso ali, né? Para eu ir acompanhando essa formação óssea. Também utilizo para pesquisa de dentes inclusos, né? Raízes residuais, que é o caso aqui, áreas patológicas, que além das raízes residuais, né? Esse paciente tem essa área radiolúcida com halo radiopaco também, tem essa lesão. E
Pacientes edêntulos, no caso, que é esse caso, mas não só para pacientes edêntulos, tá? Para qualquer paciente que tenha um dente incluso, um supranumerário, uma área patológica ou raízes residuais. Mas nesse caso aqui, o paciente é desdentado, temos essas duas raízes residuais e essa ampla lesão também bem na linha média, certo? Avaliação de fraturas, vem o paciente com a panorâmica, tá? Percebo esta linha, né? Essa linha, ele diz que provavelmente o paciente vem com uma história também, né? Que teve um trauma, alguma coisa. Essa linha de fratura. Não parece tão grave, você olhando, parece não haver deslocamento, porém eu peço uma oclusal, né? Para ver, percebam que a linha de fratura está aqui, houve deslocamento por lingual, vestibular, ó, está fora. Então, é uma fratura que a partir daí eles veem qual o tratamento vai ser para essa fratura em função desse deslocamento que na panorâmica até então não aparecia, né? Vejam que aqui a base da mandíbula parece estar tudo ok. E no momento em que você faz a oclusal, você já vê essa situação aqui, né? Esse desnível ósseo que precisa ser corrigido, tá? Pesquisa de cialólitos, que são cálculos no ducto, principalmente da glândula submandibular. Fiz essa periapical, certo? Que até poderia se dizer que não está bem feita, né, pessoal? Por quê? O que eu preciso na periapical? Ápice e periápice, né? E tecidos adjacentes, circundantes, que eu não tenho aqui, ó. Eu cortei a raiz do segundo pré. Vemos essa areazinha radiopaca, fica uma dúvida. O que pode ser, né? Faço uma oclusal parcial também e percebo esse cialólito enorme, né? Aqui no ducto da glândula submandibular. Aqui também, aqui já é uma oclusal total, né? Também um cálculo muito grande na glândula. E aqui uma parcial modificada, onde eu percebo também um cálculo na glândula. Também para estudo de fendas palatinas, né? O paciente faz uma radiografia, percebe-se a fenda, sabe-se que aqui tem muita sobreposição, certo? Essa área está muita sobreposição, eu preciso de detalhes. Então, no momento em que eu preciso de detalhes, eu parto para quê? Para uma radiografia oclusal, tá? Então, vejam que agora eu vejo bem direitinho os caninos, certo? Impactados, retidos impactados, as fendas, né? É fenda bilateral. E aqui os 4 incisivos, tá? Meio bagunçados, mas os 4 incisivos estão ali, certo? Ampla região também. Essa aqui é uma oclusal total de maxila, para a gente analisar fenda palatina. Então, quais seriam as indicações? Eu coloquei para vocês bem escritinho aqui agora, né? Complemento para outras técnicas, raízes retidas, né? Não só em edêntulos, tá, pessoal? Em pacientes com uma dentição completa também. Supranumerários, não irrompidos, impactados, ou seja, que não estão em boca ainda. Cálculos salivares da glândula submandibular, avaliar e localizar lesões extensas, tá? Como aquelas que eu mostrei, certo? Que numa periapical eu não tenho condições de abranger, né? Então eu parto para uma radiografia maior, para uma película maior, que no caso é a oclusal. Avaliar limites do seio maxilar, isso no caso, né, na oclusal total de maxila. Avaliar fraturas, tanto de maxila como de mandíbula. Auxiliar o exame em pacientes que não podem abrir a boca, certo? Então, pacientes com trismo, que estão com algum probleminha na articulação, eu posso lançar a mão da oclusal também. Aí depende do que eu quero ver. Se for cáries, no caso, eu não consigo, né? Eu consigo ver raízes residuais, eu consigo ver uma lesão. Agora, para cárie, realmente eu não conseguiria, tá? Nessa radiografia. Mudança de tamanho e formato de maxila e mandíbula, aqui nos casos da expansão, principalmente, né, na ortodontia. E estudo de fenda palatina, para a gente ver a extensão da fenda, como está, como os dentes estão por ali, porque como vocês viram na panorâmica, é muita sobreposição, e eu preciso lançar mão de uma técnica um pouco melhor, que me dê mais detalhes,
aí eu parto para a radiografia oclusal. Aqui relembrando para vocês, né? O tamanho é o nosso maior filme dentro das intrabucais, tá? Porque dentro das pericais eu trabalho com o 0 e o 2. O 0 seria a periapical infantil e o 2 o nosso 3x4, né? A nossa película normal. E na interproximal a mesma coisa. A gente pode fazer interproximal com a infantil e faz com a periapical normal a 3x4. Já a oclusal, então, é quase 6x8, tá? Ela é bem maior que a nossa periapical, tá? E o propósito também é diferente. Lembrando também que o nosso invólucro é de papel, tá? A embalagem é de papel, a abertura é diferente, marcação do picote, certo? Só para a gente dar uma lembradinha nas primeiras aulas. E a face de exposição sempre é a branca lisa, então é o outro lado. Aqui, como já diz, né? Que é o lado oposto ao tubo, ou seja, é o lado oposto à radiação. Esse é o nosso filme mais rápido do momento, é o Insight, é o tipo F, certo? Só a gente juntando um pouquinho das informações para vocês ali. Então, aqui eu tenho o tamanho 0, que é o infantil, periapical infantil, tamanho 2, tá? Aqui, só para mostrar para vocês, é um filme duplo, ele é nessa coloração, seria um laranjinha, bem clarinho. É muito pouco usado, né? A gente aí na clínica não usa, mas ele existe. É um filme duplo, como eu falei para vocês têm duas incidências, né? Quer dizer, duas películas iguais na mesma incidência, tá? E aqui a nossa oclusal. Então, tanto o 0 como esse aqui, o 4, vocês vejam que são do tipo Insight, a coloração é esse rosinha, tá? São os mais rápidos do momento, é o que vocês vão trabalhar no caso, tá bom? Às vezes aparece um Ecta Speed, mas o mais normal na nossa clínica ali é nós trabalharmos com o Insight. Então, a execução dessa técnica, como funciona? O filme é mantido pela oclusão do paciente, ou seja, o paciente vai morder, tá? Esse filme, morder, é uma palavra forte, digamos assim, ele vai ocluir levemente nessa película para mantê-la em boca. Face de exposição voltada para o feixe de radiação, então, no caso, depende se você vai estar fazendo maxilomandíbula. A face de exposição é sempre a branquinha, tá? Sempre a branquinha. Quando eu estou fazendo uma oclusal total, o longo eixo do filme, tá? O longo eixo aqui é perpendicular ao plano sagital mediano, tá? Aquele plano que divide meu rosto em lado direito e esquerdo. Então, eu tenho o longo eixo do filme perpendicular ao sagital mediano. Quando eu estiver fazendo uma parcial, tanto de maxila como de mandíbula, já o longo eixo desse filme fica paralelo ao plano sagital mediano. Aqui, tá? Estou fazendo uma parcial, o meu filme vai de compridinho, vai em pé. Aqui no caso, quando estiver fazendo uma total, ele vai deitadinho. Aqui então, para vocês terem uma ideia, né? Novamente fazer uma distinção entre a total de maxila e a total de mandíbula. Vejam que ela tem uma riqueza mesmo de detalhes, né? De estruturas, que isso a gente vai ficar para a rádio 2, né? Toda essa parte da anatomia. E já a mandíbula nós não temos. Temos o que aqui? O assoalho bucal, língua, basicamente tecido mole. Por isso que a radiação passa direto, tá? As duas, então, com o longo eixo perpendicular ao plano sagital mediano, por quê? Porque eu estou fazendo uma oclusal total, tanto superior como inferior. Aqui para demonstrar para vocês, então, como eu coloco esse filme na cavidade, na boca do paciente. Então, como é um filme maior, a gente tem que ter um certo cuidado. Esse filme vai estar previamente embalado, tá? E eu vou posicionar meu paciente, primeira coisa, sempre posicionar o paciente, né? Avental de chumbo, colete de chumbo, tiro de preferência os ornamentos, né? Brincos, próteses, etc. Eu pego esse filme como um longo eixo perpendicular ao plano sagital mediano. Por quê? Porque eu estou fazendo uma total, certo? Isso vale para superior ou inferior. Então, o longo eixo do filme perpendicular ao plano sagital mediano. Eu encosto na comissura do lado, tá? E empurro um pouquinho.
Com o dedo indicador do outro lado, ou mesmo com o próprio filme, depende do tamanho da boca do paciente, eu consigo acomodar o filme na boca do paciente. Empurro bem para trás até sentir uma leve resistência, certo? Quando eu encostar lá atrás, eu sei que o filme já chegou no limite do paciente, tá? Aqui na frente sempre fica uma margem de segurança. Se a boca for muito grande, vocês puxem um pouquinho para frente, porque eu preciso de uma margem de segurança para não cortar os incisivos. Então, o filme posicionado, o paciente vai ocluir levemente, tá? Bem leve, por quê? Para esse filme não ficar mordido. Senão aparece depois no resultado final, depois que eu for processar esse filme, aparece os dentinhos gravados ali, tá? Então, uma oclusão bem leve, bem discreta, apenas para manter. Vejam que ele está bem simétrico dos dois lados, né? Uma margem sim de segurança. O picote sempre para parte de fora da boca, né? Para a região extrabucal, atentem para isso. Picote sempre para o lado de fora. E o paciente vai ocluir. Caso seja um paciente desdentado, ele vai segurar esse filme, certo? Se for superior, ele segura com os indicadores. Desculpa, com os polegares. Se for inferior, ele vai segurar com os indicadores, tá? Já vou mostrar mais à frente. Aqui nós temos oclusal parcial superior e uma oclusal parcial inferior. Então, vejam o sentido do filme, paralelo ao plano sagital mediano, certo? E eu sempre vou arrastar essa película de acordo com o lado que eu quero fazer. Seja ele direito ou esquerdo, tá? Eu vou colocar mais para o lado direito, mais para o lado esquerdo, aí varia. Aí depende se você vai querer ver região de pré, região de molares lado direito, canino lado direito e esquerdo, você vai colocar para o lado que você tem interesse da radiografia, tá? Tanto maxila como mandíbula. Aqui é a colocação do filme, quando tem uma técnica parcial, tanto superior como inferior. Então, o longo eixo do filme paralelo ao plano sagital mediano, tá? Então, plano sagital mediano, e aqui está o filme. Aqui, se eu for fazer central, né, de incisivos, eu coloco bem centralizado. Se eu for fazer lado esquerdo ou lado direito, aí depende, tá? E já se acostumem, sempre que você estiver olhando o paciente, este aqui é o lado direito e esse aqui é o lado esquerdo. Vocês estão olhando como se estivessem no espelho. E a radiografia da mesma forma, tá? Esse vai ser o lado direito na radiografia do paciente e este vai ser o lado esquerdo. Aqui, então, como eu falei para vocês, o paciente que for desdentado, né, ele não tem como ocluir, como segurar esse filme a partir da mordida, né? Ele vai fazer o que? Ele vai segurar. Então, quando eu tenho uma oclusal total de maxila, ele vai apoiar com os polegares. Quando eu tiver uma oclusal total de mandíbula, ele vai segurar com os indicadores, cuidando sempre para os outros dedos não ficarem no caminho, né, ou aqui embaixo, porque eles acabam aparecendo junto na radiografia. Então, tem esse detalhezinho para cuidar, tá? Então, pacientes sedêntulos, eles seguram a radiografia. A posição da cabeça do paciente, tanto para maxila, tá? Total e parcial. Plano sagital mediano perpendicular, ou seja, 90 graus ao solo, tá? 90 graus com o chão. Plano oclusal ou plano de Camper. Aqui a gente pode usar o plano de Camper ou plano oclusal, né? Paralelo ao solo, tá? Então, eu tenho o plano de Camper e o plano oclusal. É junto, tá? Porque eles ficam no mesmo plano. Ó, aqui, plano tragos, asa do nariz e o plano oclusal. Então, ambos paralelos ao solo. Agora, se for mandíbula, é um pouquinho diferente. Plano sagital mediano, perpendicular, continua o plano horizontal. E aqui o plano oclusal perpendicular também ao plano horizontal. Claro, se a cabeça, né, essa extensão do pescoço do paciente permitir. Você vai alongar o máximo possível, né, de acordo com a limitação do paciente. Nesse caso, alguns preferem fazer com a cadeira deitada, ou você pode tirar o encosto que tem da cadeira para o paciente poder alongar
o máximo possível para você ter 90 graus daí do cilindro com o filme, que é o que nós precisamos depois, como vocês vão ver. As oclusais na maxila. Então, o que que eu tenho? Eu tenho oclusal total de maxila, né, que nós já falamos bastante. Oclusal superior anterior, quando eu quero ver alguma coisa, alguma lesão ou apenas os dentes anteriores. Oclusal superior lateral, aí no caso eu vou para a direita ou para a esquerda, dependendo da região também, né? Que pode ser caninos, pré-molares ou molares, aí depende. E a pediátrica, que no caso eu faço em crianças até 5 anos de idade, tá? Mas não adianta em função do tamanho do filme, salvo se a criança tiver mais idade e a boca for bem pequena, aí eu consigo. Aqui então, demonstrando para vocês uma oclusal total de maxila, tá? No nosso caso, ali nas clínicas, nós devemos deixar a cadeira bem vertical, tá? Aqui não precisa verticalizar bem porque tem esse acolchoadinho, nas nossas não tem. Então, a cadeira bem vertical, certo? Plano sagital mediano perpendicular ao solo. Plano de Camper e plano oclusal paralelos ao solo, tá? Angulação vertical, vejam que eu coloco aqui mais 65 graus. Por que o mais? Quando eu estou trabalhando com o meu cilindro, né, com o meu tubo de raio-x, na maxila, ou seja, acima do plano oclusal, eu tenho uma angulação positiva, tá? Quando eu estiver trabalhando com o meu tubo de raio-x abaixo da linha oclusal, ou seja, na mandíbula, eu vou ter uma angulação vertical negativa, tá certo? Então, por isso, mais 65 graus. Esses 65 graus, vocês lembram que eu comentei com vocês do goniômetro, né? Eu marco direto no goniômetro, certo? 65 graus positivo. Angulação horizontal zero, porque eu estou bem na linha média, bem no sagital mediano. Então, angulação horizontal 0 graus, bem no meio, tá? Aqui, geralmente, eu subiria um pouco mais aqui, pessoal, tá? Na glabela e uns 4 dedos de distância, tá? Para evitar a colimação, ou seja, evitar que você tenha halo. Uns 4 dedinhos e subiria um pouquinho mais aqui na glabela, tá? Isso a gente vê depois aqui na prática. Então, esse é o resultado do uma oclusal total de maxila. Ó, vejam que o terceiro molar ele não sai totalmente, não tem como, em função do limite posterior do paciente. Aquilo que eu falei para você, você vai posicionar, vai colocar o quanto der, quando sentir o limite do paciente posterior, você para. Então, geralmente, o terceiro molar, ele não sai. Salvo se a boca for muito grande, mas de qualquer forma eu preciso puxar um pouquinho meu filme para frente, para ter a margem de segurança também, para não cortar os incisivos. Então, o terceiro molar acaba ficando de fora mesmo, tá? A nossa oclusal, então, de maxila superior anterior, é quando eu quero ver, então, os dentes, principalmente os incisivos, ou alguma lesão que esteja nesse local. O plano de Camper continua paralelo ao solo, tá? Então, Camper ou o plano oclusal. Sagital mediano também continua perpendicular ao solo. Angulação vertical baixa um pouquinho, tá? Baixa para 45 graus. Angulação horizontal zero, por quê? Porque eu continuo ainda na linha média do paciente, certo? Bem no plano sagital mediano. E pode-se dizer que o ângulo de incidência do feixe central de raio-x é bem na pontinha do nariz, tá? Vejam que o meio do cilindro, tá? Dá bem na ponta do nariz, certo? E nós temos essa imagem aqui, que no caso, o que que acontece? Queríamos ver um extranumerário, né? Então, por isso, uma super anterior, para ver só realmente a região anterior. Uma lateral, então, pode ser direita ou esquerda, e como eu falei, depende do que você vai querer olhar. Um canino impactado, uma raiz residual de um lado, uma lesão, tá? Tanto do lado direito ou do lado esquerdo, e aí a região também, se for canino, pré-molares ou molares. Aqui no caso, era a região de pré-molares a ser analisada. O plano de Camper continua paralelo ao solo, então Camper e
oclusão, plano de oclusão paralelos ao solo, sagital mediano perpendicular, angulação vertical 60, tá? Baixei um pouquinho, né, da oclusal total, 60. Aí eu só coloco na minha referência, tá? A referência para pré-molares é aqui, ó, centro da pupila. Então, meu ângulo de referência é aqui, minha área de incidência, tá? Aqui mostrando para vocês como vai a película, né? O longo eixo paralelo ao plano sagital, certo? E aqui a área a ser mostrada. Então, esse é o resultado que eu tenho. É um pré-molar retido impactado, né? Queríamos ver como ele estava, quais as estruturas, perto do que ele estava, né? Para fazer uma cirurgia. Então, você acaba utilizando essa oclusal. A oclusal pediátrica, eu uso em pacientes, então, até 5 anos de idade, tá? Se for um paciente pequeno, né? Se for um paciente bem grande, eu já não consigo. Camper continua paralelo ao solo, né? Sagital mediano perpendicular, angulação 60 graus positivo, porque estou trabalhando em maxila, né? Então, 60 graus positivo. Diferença que eu uso o quê? Eu uso uma película periapical, tá? Uma película menorzinha, para eu poder ter essa imagem aqui, tá? Uma dentição mista, ó, os dentes descidos e aqui os dentinhos permanentes em formação, tá? Então, a diferença, eu uso o quê? Eu acabo usando uma película de periapical, mesmo porque na boca da criança não caberia. Até você pode fazer, mas aí com o longo eixo do filme paralelo, né? Ao invés de você fazer perpendicular ao sagital mediano, mas a gente acaba usando uma película periapical e o resultado sai até melhor, tá bom? Mas se quiser usar, também pode usar. Pessoal, então eu vou passar para vocês, tentar passar aqui o videozinho, se eu conseguir, né? Eu vou falando junto para vocês terem uma ideia. Oclusal total de maxila. Então, o plano oclusal e o plano de Camper paralelo, né, ao solo. Plano sagital mediano perpendicular ao solo. Essa parte branca voltada para cima, porque é a que vai ser exposta. Longo eixo perpendicular ao plano sagital mediano. O picote para fora, tá? Para fora da cavidade bucal. Coloco cuidadosamente, encosto na comissura, né? Em função do filme ser grande. Encosto na comissura do paciente. Com o dedo indicador do outro lado, eu puxo a bochecha do outro lado e assento bem o meu filme, né? Encosto bem até sentir uma pressãozinha posterior e o paciente oclui. Angulação vertical 65 graus, que eu marco no coniômetro, positivos, né? Angulação horizontal é 0, porque coincide com o plano sagital mediano, tá? Ponto de incidência é na glabela, centro da testa, e deixo o cabeçote afastado para quê? Para evitar a formação de meia-lua, tá? Ou halo, que a gente não pode deixar acontecer, porque acaba estragando a nossa radiografia. Não deixa de ser um erro radiográfico, tá bom? Deu para entender mais ou menos? Isso é só para mostrar a dinâmica, né, da colocação do filme e como funciona o posicionamento do cilindro para vocês realizarem uma oclusal total de maxila. Dentro das oclusais de mandíbula, nós temos a total de mandíbula também, né? A ínfero anterior, quando eu quero ver os anteriores e inferiores, inferior lateral, mesmo caso da maxila, né? Aí depende que eu quero ver, se é lado direito ou esquerdo, quais os dentes envolvidos, o que eu preciso, e a pediátrica. A total de mandíbula. Então, agora minha película está como? O longo eixo perpendicular ao plano sagital mediano, né? A maior parte, ó, maior parte do filme, tá? O filme deitado. Plano de Camper perpendicular ao solo, então Camper e oclusão perpendicular ao solo. Angulação vertical, aí já é diferente, tá? O raio central é posicionado perpendicular ao filme.
que vai em função do posicionamento. Então, não tem uma angulação certa, ou seja, a angulação certa é 90 graus do feixe de raio central com o filme, tá? Angulação horizontal, 0, porque eu estou trabalhando na linha média. Então, é angulação 0. Aqui, então, o posicionamento. Bem alongado, né, o queixo. Posso deitar o paciente, posso tirar esse encosto para deixar mais alongado ainda, tá? Mas o importante é o quê? É que eu tenha isso aqui, pessoal. Aqui eu tenho a minha película, o filme, tá? E aqui eu tenho feixe de raio central ou aparelho. Tem que ter 90 graus angulação. 90 graus entre o filme, tá? E o cilindro. Aqui. Aqui vocês veem bem, 90 graus, tá? É isso que é importante. Então, vai da extensão do pescoço do paciente, tem que estender bem, para eu poder ter esse 90 graus. Incidência é bem no centro do assoalho bucal. O que vocês devem cuidar é manter uma certa distância, de 4 dedos ainda, tá? E depois ir atrás do aparelho e fazer uma extensão com as mãos, ver se o cilindro está abrangendo totalmente o filme para também não dar halo. Vejam aqui a margem de segurança que eu falei, porque daí na hora de revelar não vão estar cortados os incisivos. Aqui então 90 graus, né, do filme com o cilindro, ou seja, com o feixe de raio-x, com os raios que vão sair do aparelho, para eu ter tá, este resultado aqui. Tá? Eu preciso ter os dentes dentro da tábua óssea vestibular e da tábua óssea lingual. No momento em que tiver uma alteração nessa angulação, eu começo a tirar esses incisivos de dentro da tábua óssea vestibular, eles começam a sair e eu não tenho uma boa oclusal total de mandíbula. Aqui de um paciente desdentado, tá? Só para demonstrar para vocês. E um cálculo, né? Ou seja, um cialólito da glândula submandibular. Aqui nós passamos para a inferior anterior, né? Quando eu quero ver só a região anterior. Plano de Camper paralelo ao solo, né? O Camper e oclusal. Sagital mediano, perpendicular ao solo. Angulação vertical, vejam que mudou, menos 55. Por quê? Porque eu estou trabalhando na mandíbula agora, certo? Então, eu tenho que cuidar. Quando eu tenho positivo, angulação é para quando estiver acima da linha de oclusão. Angulação negativa quando estiver abaixo da linha de oclusão, ou seja, trabalhando na mandíbula. Então, 55 graus negativos, angulação horizontal 0, tá? Aqui, como na na superanterior, eu tinha o ápice nasal como referência, aqui eu tenho o mento, tá? Eu tenho como plano de referência o mento. Esse é o resultado, quando eu quero ver região de sínfise e os incisivos. Vejam a diferença, né, dos incisivos quando eu tenho uma oclusal total. Eu não consigo ver as raízes, né? Aqui, quando eu tenho uma inferior anterior, eu consigo ver, é quase como se fosse uma periapical, tá bom? Inferolateral. Agora também, esqueci de comentar também, ali na anterior, eu tenho meu filme, né? Com o longo eixo paralelo ao plano sagital. Aqui eu continuo com o longo eixo paralelo ao plano sagital mediano, tá? Filmezinho em pé. Plano de Camper quase perpendicular ao solo, então paciente com o pescoço bem alongado. O feixe de raios centrais também é posicionado perpendicular ao filme, como se eu estivesse fazendo uma oclusal total. A diferença é o quê? Que eu vou colocar mais para a direita ou mais para a esquerda, dependendo da região de interesse, né? Se eu quero ver o lado direito ou o lado esquerdo, aí que eu posiciono, né, tanto a minha película como o feixe de raios centrais. Tem que acompanhar. Cuidar sempre para que o cilindro, né, esteja abrangendo o filme para não dar halo e também não cortar, né? Não cortar nenhuma região necessária. Essa aqui é uma inferolateral. Aqui, gostaria de chamar a atenção para vocês, tá? É uma inferolateral do lado esquerdo. Vocês estão vendo aqui que estão cortados os dentes, né, os incisivos. Aqui eu tenho um halo radiográfico, tá? Por quê? É um erro de mira. No momento em que eu mirei e não olhei bem, né, se o cilindro estava abrangendo bem a película,
acaba acontecendo isso aqui. Um halo radiográfico ou meia-lua, que a gente chama, ou Honeycutt, tá? Mas é mais comum a gente chamar de halo radiográfico. Oclusal pediátrica, então, como nós tivemos na maxila, nós temos também na mandíbula. Em crianças até 5 anos de idade, seria o ideal. Camper e plano oclusal paralelos ao solo, né? Sagital mediano continua perpendicular. Angulação vertical 55 negativo, porque eu estou trabalhando aonde? Estou trabalhando na mandíbula, tá? E vou utilizar uma película periapical. O importante é que você também olhe, vê se está pegando toda a região, se está bem simétrico, o filme bem colocado, né? E aqui não tem erro, como o filme é menor, é muito mais difícil você ter o halo radiográfico. Aqui o resultado, então, uma oclusal pediátrica, né? Os dentinhos permanentes, os dentinhos de leite, e já esfoliando, né? Está em fase de erupção. Aqui, então, essas oclusais em odontopediatria tornam mais fácil a técnica, até porque uma periapical em criança é sempre difícil, né? É muito complicado. Então, isso nos dá uma forma melhor, né, de trabalhar, certo? Tanto a de maxila como a de mandíbula. Claro que se eu quiser ver lesão cárie ou alguma outra coisa, eu não consigo, tá? Só se for uma cárie bem extensa, aí dá pra gente ver, mas é mais difícil. Mas, no geral, dá para analisar, é uma boa radiografia. Aqui, então, novamente um filminho, com a voz da Pro Andréa, que pena, eu queria que fosse outra voz, mas, enfim, né? Opa, passei, só um minutinho. Cadê o play aqui? Ih, pessoal. Eu acho que eu vou ter que pular esse aqui. Vamos ver aqui. Ué. Bom, é só para mostrar para vocês, como eu mostrei no inferior, o que, que muda, então, na oclusal total, né? Eu vou alongar bem o pescoço do meu paciente, certo? Eu vou ter que colocar em 90 graus, é só voltar aqui. 90 graus, tá? Claro que daí o filme vai estar um longo eixo perpendicular, né, ao plano sagital mediano. 90 graus, bem no centro do assoalho, como está aqui. 4 dedos de distância, nunca tão perto, tá, pessoal? Porque a chance de dar halo é muito grande, tá? Cuidar o picote para fora, como sempre, cuidar o lado de exposição, é o lado branco, agora eu coloco para baixo. Quando é superior, eu coloco para cima, né? E geralmente fazer uma extensão com as mãos, que a gente vai ensinar em prática para vocês. Estende um pouquinho para ver se realmente, né, tá bem alinhado, vai atrás do aparelho. Se está realmente 90 graus, bem do ladinho e olha, não custa, tá? Então, a oclusal total de mandíbula é essa. Quando vocês forem daí fazer o anterior, né, você muda um pouquinho, aí anumento e muda a angulação. E as lateralizadas você só vai lateralizar para o lado de interesse, tá? Aqui, então, mais uma maravilha do mundo, né? Então, criaram os posicionadores para oclusal também. A gente não pede para vocês, porque oclusal é uma das radiografias que não é muito utilizada, tá? É mais ortodontia, ou lesões, né, amplas, aí depende do que você tem em mãos, tá? Mas vocês não fazem tanto, então a gente não pede, não é necessário. Mas eu vou levar os meus para vocês trabalharem daí na clínica, certo? Esse aqui é o para arcada inferior, para mandíbula, e esse aqui é o para arcada superior. Tem uma discreta diferença de angulação, tá? Torna o nosso trabalho bem mais fácil, certo? Ajuda bastante. Aqui, mais ou menos a colocação, como seria na boca do paciente, tá? Querem deitar a cadeira? Dá, é uma opção também para mandíbula. O importante sempre é o que, gente? Olha aqui, ó. Filme e feixe de raios centrais, ó, e cilindro, 90 graus. Isso é importantíssimo
para a oclusal total, né, de mandíbula, e as parciais, né, as parciais de lateralidade, certo? Isso é muito importante, tá bom? Aqui mais uma visão de parcial, né, de mandíbula lateralizada, aqui lado direito. Vejo uma lesão, bastante expansão, né, uma lesão radiopaca agora, certo? Para vocês terem uma ideia da intenção da oclusal. Aqui mais parciais, aqui de incisivos, né? Vejo que eu consigo ver a extensão dos incisivos, que eu não consigo geralmente na oclusal normal. Aqui uma endo, passou um pouquinho de reabsorção. Aqui uma parcial de canino. Aqui eu consigo ver a extensão do seio maxilar, é uma de premolares e molares, lado esquerdo. Aqui de sínfise, né? Parcial anterior. E aqui uma outra curiosidade, para finalizar para vocês. Posso usar também, tá, essas películas para extrabucal. Digamos que um paciente chegou ao seu consultório, né, caiu, teve um acidente automobilístico, alguma coisa, e não foi percebido que tinha alguma coisa no tecido mole, né, e está incomodando. Você pode lançar mão, né, de uma extrabucal modificada, ó. Você pega uma radiografia oclusal, coloca um palitinho de picolé com fita normal, né? O paciente apoia na bochecha, entrando um pouquinho, e você coloca bem perpendicular ao filme. E aparece daí, se for algo, né, que seja radiopaco, ou que forme alguma imagem, você vai ter na radiografia. Aqui mostrando, ó. Só cuidar. Aqui poderia até subir um pouquinho mais, depende do que você quer ver. Aquilo que eu falei para vocês, fazer uma extensão das mãos, para ver se a gente não vai cortar, né? Se não vai ter halo nessa radiografia. Aqui uma visão lateral, tá? Do que eu quero expor. Tecido mole. Aqui também. Aqui já foi usado uma película periapical, tá, pessoal? Também. Aqui colocou filme oclusal, mas na verdade é uma periapical, tá? Um dente anterior avulsionado e queriam ver como estava. Você pode usar também. É uma outra imagem, é uma outra visão que você tem, é uma outra técnica, tá? Aí no caso é para localizar, para ver como está esse dente ou como está o objeto, né? No caso o tecido mole, aqui, para ver como ele está, aonde ele está, né? Se você vai retirar ou não. E aqui também, como está o dente, né? Se há necessidade de retirar ou se eu posso tratar esse dente. E também usado para avaliação de ossos nasais, tá? O paciente deu uma batida, né, num vidro ou bateu o nariz, está em dúvida, você sobe um pouquinho, mesma coisa, perpendicular ao palitinho de picolé, né? A fita crepe segurando, modifiquei a técnica e aqui está a fratura, tá? Uma fraturazinha do osso nasal. Certo, pessoal? Deixa eu voltar para vocês agora ali, que eu tenho. Tranquilos? Ah, eu quero perguntas. Nenhuma? Pessoal, eu trouxe aqui para vocês olharem. Não sei se vocês vão conseguir ver. Esses são os posicionadores de oclusal, tá? Vejam como eles são mais longos, maiores, tá? Esse aqui é o para mandíbula e esse para maxila, tá? Já com o filme posicionado, picote também bem posicionado. E aqui para mostrar para vocês a visão que eu tenho, né? Olha, o cilindro, feixe de raio-x está vindo de lá. Eu tenho a película totalmente englobada pelo halo para evitar o quê? Aquilo que eu falei, halo ou o canicut, né? Ou a meia-lua que a gente chama. Então, isso que é muito importante, vejam a distância, tá? Por isso a distância de 4 dedos, porque a gente tem os colimadores, que a gente vai ver em tubos e aparelhos depois, que eles estão na saída do nosso aparelho. Se eu não deixar uma distância e não cuidar, né, eu vou ter o halo na minha radiografia. E radiografia com halo não pode, tá? Então, aqui, ó, uma bênção também para o nosso trabalho, tá? Os posicionadores, ok? Eu vou levar depois para vocês trabalharem nas aulas, certo? Porque
Outra coisa importante para colocar, o filme oclusal, ele é um dos mais caros que a gente tem também. Ele está em torno de R$ 8, se é que não aumentou agora. A caixinha dele vem com 25. É um filme bem carinho, sabe? Por isso também ele é pouco utilizado, talvez, tá? Então, a gente não trabalha muito com ele, atualmente também com a tomografia, né? Já tirou um pouquinho mais o lugar dele, mas ele é válido ainda, né? É o que a gente tem no consultório, é o que a gente vai utilizar, tá? E aqui eu trouxe um sacolé, é um pouquinho maior, né? Para mostrar para vocês que ele pode ser usado como barreira, né? De proteção também, tá? Para você englobar o filme, dobra, para depois, na hora de tirar e dar para auxiliar, que for revelar, não ter nenhum tipo de contaminação, tá bom? Alguma pergunta, pessoal? Nada? Vou enviar, sim. Agora eu envio. Agora que eu terminei, eu já envio todos para vocês, porque eram 2 aulas juntas, né? Eu mando para vocês, tá? Então, está tudo certo, pessoal. Amanhã, então, eu mando para vocês, tá? A sala. E a gente vai fazer umas questõezinhas às 10. Pode ser às 10? Tranquilo, às 10 para vocês? Eu abro a sala. Eu vou deixar das 10 às 11 aberto, tá? Eu acho que 1 hora para essas 20 questões é o suficiente, né? E daí eu deixo aberto das 10 às 11, eu vou olhando ali como é que vocês estão, para depois ou puxar a orelha ou não, tá? Mas, pessoal, muito obrigada. Amanhã nos encontramos de novo, então. Amanhã vocês não vão me ver, verdade. Amanhã só vão ver a sala do Socrative. Tá, pessoal? Aí amanhã nossa testezinho e semana que vem a gente entra em periapicais, tá bom? Certo? Beijão, pessoal. Um bom final de semana para vocês. Tudo de bom.